Jesus. Quebra, quebra, quebra todo gelo em nós. Quebra todo gelo em nós. Quebra todo gelo, tira toda separação. Quebra tudo em nós. Move tudo em nós. Quebra toda religiosidade. Quebra tudo em nós. Quebra tudo em nós. Até que já não haja mais o eu. Oh, Senhor. Tira todo o distanciamento, Senhor. Toda apatia espiritual. Tudo que nos faz te adorar como se o Senhor fosse um poste. Ei, Senhor, Tu estás perto. Tu és Deus de perto e não de longe. O Senhor não apenas se compadece, mas o Senhor se move em nossa direção. Senhor, nesta hora eu repreendo toda frieza, toda apatia espiritual, Senhor. Todo contentamento com o que é raso, todo contentamento com o que é pouco, Senhor. Todo contentamento com o que é cotidiano, Senhor. Nós queremos mais o Senhor. Você que quer mais de Deus, começa a pedir isso para Ele aí agora, querido. Fala: Senhor, eu tenho sede da Tua presença. Fala: Senhor, eu quero mais de Ti. Eu sei que o Senhor tem mais. Eu sei que o Senhor tem mais. Jesus encontrou um cego, queridos, na beira do caminho. E esse cego gritava no meio da multidão: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E a multidão dizia: cale-se, o mestre não vai te ver. Há uma multidão de necessitados aqui. E aquele homem insistiu: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E a Bíblia diz que o Senhor Jesus olhou e viu aquele homem e perguntou: o que queres que eu te faça? Jesus está olhando para você nessa noite, querido, porque Ele se compadece da sua necessidade. Ele se compadece da sua cegueira. Ele se compadece da sua necessidade. Ele se compadece da sua angústia. Ele se compadece do seu interior. Ele se compadece. E Ele não apenas se compadece, mas Ele olha para você e diz: eu te vejo. Eu vi você no meio da multidão. O que faz Jesus te ver no meio da multidão é a compaixão que Ele tem por você. É quando Ele te vê, quando ninguém mesmo te vê, no seu quarto, nas lágrimas do seu travesseiro. Quem sabe chorando no assento do ônibus, indo ao trabalho. Quem sabe dentro de um carro, quem sabe na sua casa, dos afazeres. Ei, Jesus te vê. Ele é Jesus. E Ele te vê. Ele contempla o mais profundo do seu coração. Obrigada, Jesus, porque os Teus olhos estão sobre nós. Pode curar, Jesus. Pode transformar, pode nos alinhar. Eis-nos aqui, Jesus. Quem está vendo, Senhor, a live deste culto em casa, que agora venha ser invadido pela convicção de que o Senhor está vendo, de que o Senhor está contemplando, de que o Senhor é Deus. O Senhor é Deus. Você pode dizer: o Senhor é Deus. Diga: o Senhor é Deus. E eu creio que Ele se importa com as minhas necessidades. Aleluia. Você pode aplaudir, glorificar o nome do Senhor. Querido, se é para Ele, você pode dar o melhor. Dê o seu melhor para Ele. Esse é o reconhecimento para o Senhor, Pai. Nós te adoramos, nós te exaltamos. Oh, Senhor, muito obrigada por nos alimentar.
suficiente, um Deus eterno, um Deus bom, um Deus maravilhoso. Os nossos lábios reconhecem tua bondade, tua fidelidade estão sobre nós. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Boa noite, queridos, boa noite. Que a graça e a paz do Senhor estejam sobre a sua vida, amém. Quantos creem que o Senhor é Deus, digam amém. E que Ele é Senhor sobre todas as coisas, e que nós podemos confiar e acreditar nele, amém. Vou te desafiar a fazer algo nessa noite, tá? Queria que você virasse para essa pessoa do seu lado, da sua esquerda, da sua direita, e dissesse: lembre-se, o Senhor é Deus na sua vida. Agora olha para esse do lado aí e fala: lembre-se, o Senhor é Deus na sua vida. Olha por detrás, querido, olha para da frente e fala: olha, lembra, o Senhor é Deus na sua vida. Amém, meu irmão, o Senhor é Deus na sua vida, viu? O Senhor é Deus na sua vida, meu irmão. O Senhor é Deus na sua vida, minha irmã. Amém. Nós não podemos nos esquecer, amados, das palavras da vida eterna, das palavras do Senhor. Talvez você lembre da receita de bolo da sua avó, da sua bisavó, mas não está lembrando das palavras que te mantêm de pé, que te sustentam e que orientam a sua vida, a sua caminhada com o Senhor, amém? Pode se sentar no seu lugar. E queridos, o que nós precisamos todos os dias é permanecermos. Por isso Tiago diz que nós não podemos ser apenas ouvintes, mas que nós devemos ser praticantes da palavra de Deus. Porque o que vai nos levar a viver aquilo que a palavra de Deus tem para nós é justamente nós praticarmos aquilo que o Senhor deixou aqui nessa palavra para a minha vida e para a sua vida também, amém? Quero convidar você a abrir sua Bíblia aí no livro de Provérbios. Provérbios capítulo 3. Provérbios capítulo 3. Está aí na sua Bíblia, viu, irmão? Eu acho que está aqui na minha também, mas foi dar uma passeada aqui, porque qualquer coisa eu vou ter que pedir ajuda para o universitário. Provérbios capítulo 3. Só lembrar que está depois de Salmos, né? Provérbios capítulo 3, versículo 1 vai dizer assim: filho meu, não te esqueças do meu ensino, e o teu coração guarde os meus mandamentos, pois eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida. E em outras traduções tem também prosperidade. Olha que interessante. Pois eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e prosperidade ou paz. Então entenda que ele usa prosperidade e paz para se assemelhar. Porque prosperidade não é só você ter abundância de riqueza. Prosperidade é você ter uma vida de quê? De paz. É por isso que tem muitas pessoas que têm abundância de dinheiro, mas não são prósperas porque não têm paz. Então olha que interessante, o salmista Davi, ele ensinou, e essas palavras aqui são as palavras de Salomão. E ele estava dizendo assim: olha, filho meu, ele estava lembrando de algo que o seu pai o ensinou ainda pequeno. Acredito eu que ainda quando criança, Salomão ali percorrendo aqueles lugares, ele diz aqui: filho meu, não te esqueças do meu ensino. Olha só, o pai dele estava falando para ele: e que o teu coração guarde os meus mandamentos, pois eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e prosperidade. E ele continua dizendo quais foram os conselhos que seu pai Davi deu para ele. Salomão diz que ele falou: olha, não deixe o amor e a fidelidade. Ata isso no seu pescoço, escreve na tábua do seu coração. Então você vai achar graça e boa reputação aos olhos de Deus e aos olhos dos homens também. E ele falou: confia no Senhor de todo o seu coração e não te firmes no seu próprio entendimento.
Reconhece-o em todos os seus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. E ele ainda dá um conselho aqui, irmão, que todos nós precisamos seguir, todos. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. E ele fala, isso vai ser saúde para os seus ossos. Isso vai ser refrigério para os seus ossos. No 9 ele começa a dizer, olha o ensino, honra ao Senhor com os teus bens e com as tuas primícias de toda a sua renda. Então se encherão abundantemente e transbordarão de vinho os teus lagares. Irmãos, Salomão, ele foi um dos homens, se não o maior, em sabedoria depois de Jesus e em riqueza. Esse homem experimentou de tudo que você pode imaginar. Se tinha uma coisa que ele não tinha, era falta. Pelo menos não de riqueza, de abundância. Porque além do que o seu pai o havia deixado, o que ele teve ainda se multiplicou muito mais. Porque Salomão guardou e fazia conforme o seu pai havia dito. Irmãos, por que Deus nos ensina a honrar ao Senhor com dízimos e com ofertas? Por que Ele nos ensina que nós devemos ser pessoas generosas? Porque naturalmente nós vamos ser pessoas que têm a tendência de fazer o quê? Irmão, nós vamos descer o pau em tudo. Você acha que a gente vai parar e vai pensar em alguma coisa que a gente tem que fazer? Olha como que a gente é. Uma professora contou a história que um dia, ela com seus alunos, eram muitos, e ela colocou um monte de balão e o nome de cada aluno no balão, e ela falou, vamos lá, agora vocês vão ir e cada um de vocês vai pegar o nome que está no balão que está ali. E ela falou, olha, 1, 2, 3 e já. Irmão, o que aconteceu? A galera foi toda para cima do balão. O que aconteceu? Foi cada balão para um lado e aquela confusão, e eles voltaram cabisbaixo. Só 2 conseguiram pegar e trazer o balão com o nome. E aí aquela professora falou, não, então tá bom, vamos fazer o seguinte, vou colocar lá outros balões, cada balão vai ter um nome ali, e cada um de vocês vai ir e vai pegar um balão, e o nome que estiver no balão, você vai entregar para o seu colega. Assim eles fizeram. Foram todos, cada um pegou um balão. José, o que ele fez? Entregou o balão para o José. Maria, o que a Maria fez? Entregou o balão para Maria. Joaquim, o que o Joaquim fez? Entregou o balão para quem era o dono. Irmãos, moral da história. Enquanto nós centralizamos os benefícios, os ganhos só em nós e no egoísmo, nós vamos sempre sair frustrados. Quando você entende que o bem maior não é você encontrar o seu balão com o seu nome, mas você ajudar outras pessoas, você vai avançar muito mais. Porque a gente na correria da vida, meus irmãos, a gente só quer saber de pegar o nosso balão com o nosso nome, e que se dane o Joaquim, que se vire a Maria, que se lasque o José. E assim nós vamos viver na correria da nossa vida, do nosso dia a dia. Por isso Deus nos ensina que devemos atar os seus ensinos ao nosso coração. Por isso que Ele ensina que nós devemos abandonar o egoísmo, o orgulho, e que nós devemos entender que é mais sobre o que Deus quer fazer do que sobre o que nós queremos que Ele faça na nossa vida e através de nós. Assim também, irmãos, é com as nossas finanças. Às vezes a gente está nessa correria pelas nossas necessidades, por tudo aquilo que a gente entende, e nos esquecemos. Olha o que Salomão falou, que o pai dele disse, filho meu, não te esqueças do meu ensino, e que o teu coração guarde os meus mandamentos. Ele falou, olha, honre ao Senhor, honre a Ele com tudo que vier às tuas mãos, com todos os seus bens, porque assim você vai viver uma vida de prosperidade. Irmão, olha, se você tem devolvido o dízimo na casa do Senhor, porque você tem entendido que você vai dar 10 e vai ganhar 100, você está fazendo a coisa certa com a motivação errada. Se você e eu chegamos na casa de Deus falando, eu vou dar 10%, porque Deus vai me dar 100, 200, 500, 600. Irmãos, Ele faz isso naturalmente. Mas se nós temos essa intenção, não adianta fazermos a coisa certa com a motivação errada. Nós temos que devolver porque não é nosso. Nós temos que devolver porque está escrito.
Nós temos que devolver porque Ele nos ensinou. E como consequência disso, como fruto disso, nós vamos viver tudo aquilo que Ele disse na palavra. Porque senão a gente só está mudando a coisa, entendeu? Tem gente que deixa de ser, fala, eu não amo dinheiro, mas está tentando barganhar com Deus de outras formas. Então, não é isso que a palavra de Deus nos ensinou. Você quer prosperar? Você quer ter uma vida de paz? Em todas as coisas, querido, honre ao Senhor. E honre a Ele com tudo. Salomão fala aqui de bom nome. Salomão fala aqui de várias outras coisas. Depois você leia na sua casa todo esse capítulo e medita nessa palavra, que eu tenho certeza que vai abençoar muito a sua vida. Amém? Então eu quero deixar essa palavra para o seu coração. Vamos orar? Você que hoje vai devolver o seu dízimo, você vai entregar uma oferta também na casa do Senhor. Quero convidar você a orar. Você pode fazer isso pelo Pix, ou você pode fazer isso pelos gasofilares que estão aqui na igreja, aqui na frente, lá atrás também, e que você e eu possamos a cada dia ter alegria em fazer a vontade do Senhor para a nossa vida. Amém? Vamos orar? Pai, nós te agradecemos, muito obrigada pela sua bondade, pela sua fidelidade. Graças nós te damos, Senhor. Graças nós te damos, porque só podemos dar daquilo que antes o Senhor mesmo nos entregou. Sobre essa palavra eu te peço, Senhor, nos ensine a guardar os teus ensinamentos, nos ensine a te honrar, nos ensine a não sermos sábios aos nossos próprios olhos, tentar agir no nosso entendimento, mas obedecer a tua palavra, Senhor. É o que nós te pedimos. Eu te agradeço por cada um que tem contribuído, cada um que tem entendido, Senhor, e tem passado a amar e obedecer a sua palavra. E nós te agradecemos por isso, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Que o Senhor continue abençoando a sua vida e te prosperando cada dia mais. Amém? Querido, eu quero compartilhar uma palavra com você e que o Senhor possa mais uma vez falar ao meu coração e ao seu coração também. Amém? Curva sua cabeça, feche os seus olhos. Senhor, nós te agradecemos porque essa é a tua palavra, Senhor. Eu sei que cada um de nós que aqui está necessita, e eu também necessito, Pai, ser guiado, direcionado por essa palavra. Então, fale ao nosso coração. Senhor, ministra as nossas vidas e que nós possamos entender aquilo que o Senhor quer ministrar em nós. Espírito Santo, sozinhos nós não conseguimos. Então que esta palavra seja ministrada aos nossos corações e que nós possamos sair daqui dispostos a praticar e viver a tua palavra em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Irmãos, eu estava meditando em casa e comecei a me recordar de algumas coisas. E ali o Espírito Santo de Deus começou a ministrar no meu coração. E eu falo que nós podemos aprender com todas as coisas, né? E todos nós, irmãos, nós temos experiências na nossa vida. Eu tenho certeza que você tem muitas experiências na sua vida. E aquela história, né? Se eu sentar com você e contar minha história debaixo de um pé de amora, viu? Porque, irmãos, todos nós temos uma caminhada, uma jornada, uma história de vida. E sabe, irmãos, eu acredito que alguns de vocês já ouviram a história de quando eu estive um tempo fora e fui fazer um curso de missões transculturais e fiquei 9 meses longe de casa, longe do país, longe de todo mundo. E eu me lembrei de um episódio muito interessante que aconteceu comigo, sabe? Irmãos, nesse período eu posso dizer para vocês que em todo o tempo Deus me sustentou, Deus cuidou de mim, e foi uma experiência marcante. Mas eu vou te contar algo que aconteceu, irmãos, que particularmente chamou muito a minha atenção e eu quero compartilhar com você. Irmãos, certo dia eu estava na casa onde nós fomos abrigados ali, e o que acontecia? Nós fazíamos missões, trabalhávamos, servíamos em escolas com crianças ali. Irmão, saía de casa muito cedo e voltava muito à noite. E era cansativo demais. E nesse dia, irmãos, foi mais um dia comum, onde eu saí para mais uma dessas missões. E eles inventaram, irmãos, tinha um teatro que a gente apresentava. E para variar, irmãos, eu caí para apresentar o teatro. E a gente trabalhava muito com escolas. Você ia para servir escolas e as crianças sempre muito enérgicas, né? Cheias de energia, de emoção. Então elas faziam aquela festa. E eles inventaram um teatro, irmão, que tinha um episódio no teatro
que eu tinha que pegar uma banana, mas eles arrumavam uma banana, mas era uma banana caprichada. Lá eles chamam banana de plátano. E aí eles arrumavam aquele plátano para mim, irmãos, desse tamanho. E num determinado momento do teatro, o que eu tinha que fazer? Esfregar a banana na minha cara toda. Irmãos, e quanto mais eu esfregava, mais as crianças riam. Umas rolavam no chão, outras batiam. De novo. Irmãos, então, ou seja, durante esse dia, eu devo ter esfregado essa banana na cara mais ou menos umas 20 vezes. Dizendo, o povo fala que faz bem para a pele, né, irmão? Então, se é assim, minha pele estava com tudo certo. Irmão, e eu caía no chão, e aqueles meninos subiam em cima de mim, e eles pediam, vai de novo, e eu esfregava a banana na cara, irmão, então vocês imaginam que situação que eu estava no final do dia. Terminou o dia, irmãos, muito feliz, muito alegre, fomos embora. Quando eu entrei no carro para ir embora, estava eu, mais 5 pessoas e tudo, o pessoal começou a falar, e nessa época eu estava em El Salvador. Vocês já ouviram falar de El Salvador? Irmãos, e dentro do carro o pessoal começou a falar. Não, porque aqui vocês têm que tomar muito cuidado. Olha, por exemplo, nós estamos aqui no carro. A qualquer momento pode chegar um pessoal aqui com as metralhadoras, metralhar o carro, entendeu? E aí, vocês não fazem nada não, como se fosse nós ia fazer alguma coisa, né? E vocês não fazem nada. Então, é assim que acontece aqui em El Salvador, entendeu? Pessoal aqui, quem manda aqui são as máfias, é a máfia A, a máfia B e tal, assim. E é assim mesmo, irmãos. O negócio é sinistro. Isso se porventura a gente não estiver chegando em casa, porque dependendo do jeito que a situação for, eles não deixam a gente entrar na nossa casa. E eu ouvindo, irmãos, depois desse dia, lembra, recapitula comigo, tá? Devo ter acordado mais ou menos umas 5 da manhã, isso já era mais ou menos umas 8, 9 horas da noite, porque a gente não podia passar desse horário, e lá vai eu. Irmão, e só notícia assim, porque se eles cismarem com vocês, por exemplo, vocês estão indo nas escolas, né? Se eles cismarem com você está na escola A, se você tiver com esse cabelo, na época eu estava com cabelo loiro, e o pessoal de lá tiver o cabelo loiro, eles matam você dentro da escola, tá? Irmãos, e aí eu fui ouvindo, desse jeito, tá? E daquele jeito, pensando, Senhor, e ali eu escutando, né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não terminei mais algum, que o Senhor está comigo, 1000 cairão à minha direita. Ali, irmão, eu já tinha orado todos os salmos de livramento que você pode pensar. Não sei se isso já te aconteceu, mas às vezes você está num dia que já está puxado, aí de repente você está no meio desse turbilhão, irmão, e graças a Deus cheguei em casa. E lá eles moravam numa espécie de condomínio, que é o que nós chamamos aqui, de Morro do Papagaio, Ventosa, tá? Eles moram em condomínios assim, tá? Então nós chegamos no condomínio deles lá. Irmãos, e em El Salvador acontece o seguinte: lá tem 2 situações. Se não chover é sol, e se chover e tiver sol, vai chover do mesmo jeito, tá? Todos os dias cai uma chuva torrencial. Irmão, mas chove. Daqui a pouco o céu abre, calor, vem aquele mormaço do chão. Você pensa, gente, onde que eu estava, que estava chovendo, que eu não vi, irmão? Não parece que choveu. Cheguei, irmão, na casa, sentei. Irmão, cheguei descabelada, com a cara cheia de banana, cansada, desiludida, com saudade da minha família. Irmão, aquele era um dia mau. Irmão, tinha uma poltroninha lá, eu sentei na poltroninha, a poltroninha quebrada, a poltroninha quase caiu comigo, mas eu me ajeitei, sentei lá. E fiquei assim, eu acredito que foi um dos dias mais difíceis para mim ali. Irmãos, uma angústia, uma tristeza, uma saudade da minha casa. Eu não reconhecia aquele lugar. Irmão, resumindo para você, era um dia mau. Você já teve um dia mau? Irmão, aquele era um dia mau. E eu comecei a pensar na morte da bezerra, na morte do bezerro, do lobo, do cachorro, do bode. Irmão, eu comecei a pensar, foi um dia onde eu estava sentindo uma tristeza muito grande no meu coração. Eu estava feliz porque eu estava ali realizando o que Deus queria, mas eu estava triste, irmão. Irmão, e de repente eu sentada ali naquela poltrona, eu ouvi uma voz com uma convicção dentro de mim, irmão. Eu pensando na morte da bezerra, nada a ver. Veio uma voz e falou assim: cadê sua carteira? Irmão, na hora, sabe aquele gelo que te dá do
pé, vai para a espinha, sobe nas costelas, sobe aqui. Irmão, eu falei, peraí, eu estou num assunto nada a ver aqui, estou pensando na minha família, que saudade. Estou pensando na banana esfregando na minha cara aqui. Do nada, irmãos, cadê sua carteira? Irmão, naquela hora, eu dei um pulo daquela poltroninha e comecei a revirar, comecei a mexer, falei, sangue de Jesus tem poder, irmão. Não era só uma carteira. Dentro da minha carteira, que era uma bolsinha, estavam os meus cartões. Não era nenhum mau problema. O meu passaporte, o meu telefone e ainda alguns dólares. Nessa época eu era chique, que lá só tem dólar. Aí foi a vez que eu usei dólar, irmão, chique, né? Irmãos, quando eu pensei, porque olha para você ver, eu estava na Argentina, certo? Eu estava morando em Bariloche, na Argentina. E de lá eu fui para El Salvador, irmão. Se eu não acho a minha carteira, com o meu passaporte, com os meus cartões e com dinheiro, eu não ia embora nem para a Argentina, quer dirá para cá, irmãos. Naquela hora que eu pensei isso, eu comecei a pensar no povo me matando na rua. Eu falei, como que eu vou procurar essa carteira? Eu acho a carteira e perco a vida, eu perco a vida e encontro a morte. O que eu faço? Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Irmãos, eu comecei naquele minuto, me dá um desespero. E eu falei, Senhor, tem misericórdia de mim. Porque, irmão, eu pensei em todo aquele terror que me falaram. Irmão, olha em quantos lugares eu tinha ido. Aonde estava essa bendita dessa carteira? O que eu ia fazer para voltar? Aonde que eu ia tirar outro passaporte? Irmão, então se aquele dia estava ruim, é aquela famosa história. Nada que está ruim, que não possa piorar. E nada que está bom, que não possa ficar melhor ainda. Irmão, sai eu naquele condomínio, aquele que eu te falei, caçando essa carteira, ainda tinha chovido. Falei, se esse trem estiver aqui dentro, a enxurrada levou. Irmão, porque eu vou falar que você, na verdade, naquela hora, tudo que eu tinha era desespero, medo e confusão. Naquela hora, nem de fé eu não estava lembrando. E ali eu comecei a procurar. E eu já comecei a pensar, meu Deus do céu, alguém numa hora dessa já deve estar na fronteira do México, passando com meus documentos, vendendo droga, roubando, matando, prostituindo. Irmãos, eu já comecei a pensar em tudo, porque meus documentos estavam tudo lá. E aí eu comecei a procurar e eles falaram, você não vai achar essa carteira. Você não vai achar isso, como é que você vai fazer agora, irmãos? Naquela hora eu parei, olhei para o céu e falei, Senhor, de onde me virá o socorro? De onde me virá o socorro, irmãos? E aquele desespero começou a tomar conta de mim. E eu rodando, e por fim, coloquei mais umas 2, 3 para rodar comigo. E eu cansada, com a cara cheia de banana, descabelada, cansada daquela história toda que você já sabe. E o povo olhava para mim assim, desiludida, e eu lá daquele jeito, perdido no meio daquele lugar. De repente, irmãos, quando eu olho, estou vendo lá, o que era, irmãos? A minha carteira, irmão do céu. Quando eu peguei minha carteira, irmão, quando eu olhei, eu vi que estava tudo ali dentro. Ninguém tinha pegado meus documentos, ninguém tinha extraviado nada meu. Até os dólares estavam lá, irmãos. A única coisa que tinha acontecido, um carro passou em cima dela e trincou meu telefone em 30 pedaços. Mas não tinha problema, irmão. O passaporte ainda estava lá, irmãos. E aí, querido, o que eu comecei a pensar? Que todo ser humano na sua vida possui necessidades na sua vida. Que naquela hora eu tinha necessidades. A minha maior necessidade naquela hora não era só achar minha carteira. Eu tinha necessidade de alegria. Eu tinha necessidade de ter o meu ânimo renovado. Eu tinha necessidade de sentir reafirmação do amor do Senhor. Eu tinha necessidade de me sentir pertencente ao Senhor, mesmo estando longe da minha casa, mesmo estando longe da minha família. Eu tinha necessidades porque eu estava com medo. Era um dia mau, era um dia terrível. Era um dia onde eu estava sentindo angústia. Era um dia onde eu estava triste. Era um dia onde eu estava sem esperança, irmão. Depois de um dia pesado, depois de um dia sofrido, quando eu me assento naquele lugar, eu me vi sem esperança. Eu me vi sem ânimo. Irmão, e a verdade é que todos nós temos necessidades na nossa vida. Na verdade, todos nós fomos criados e nós temos necessidades. Algumas delas são necessidades básicas, como comer, como beber água.
São necessidades como necessidades que nós temos de sermos amados, de sermos reafirmados. Irmão, necessidade é aquilo que é estritamente necessário. Ou seja, é algo que é indispensável, que é útil, que não pode ser deixado de ter ou de ser. E eu comecei a me lembrar dessa história, irmã, eu comecei a observar que muitos de nós nos esquecemos que Deus é um Deus que se importa com as nossas necessidades. Sejam elas físicas, sejam elas emocionais, sejam elas espirituais, Deus se importa com as nossas necessidades. Não importa a situação que nós estejamos. Agora eu quero diferenciar para você necessidade e desejo. Alguém diz que a diferença de necessidade para desejo é: necessidade é água, desejo é o quê? Coca-Cola, irmãos. Necessidade na sua vida é isso, é algo que você não pode ficar sem. É vital para mim, é vital para você. Agora desejo não, irmão, desejo é Coca-Cola. Ou seja, desejo é coisa que dá para negociar. Agora, irmão, eu quero chamar sua atenção para algo. A palavra de Deus diz e mostra que Jesus se preocupa com as minhas e com as suas necessidades. E eu quero olhar agora com você aqui na palavra. E eu quero que nós venhamos observar como é que Jesus lida com as nossas necessidades. Abre sua Bíblia aí em Filipenses 4:19. Vamos ver o que a palavra de Deus vai dizer. Como Deus trata, como Jesus trata com as nossas necessidades. Filipenses 4:19 vai dizer assim: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Então, como Deus lida com a necessidade? De todas as necessidades que nós podemos ter, e hoje eu quero perguntar para você: qual é a sua maior necessidade hoje? É dinheiro? É paz? Você diz: olha, eu estou com depressão, eu estou desanimado, eu estou sem esperança. Olha, as coisas na minha casa vão de mal a pior. Olha, eu estou endividado. Olha, eu estou angustiado, eu estou triste. Olha, eu sinto que os meus pais não me amam. Olha, meu casamento está se acabando. Olha, eu sou uma pessoa que estou com medo da solidão. Qual é a sua necessidade, querido? Sua necessidade hoje é ser perdoado. Sua necessidade é perdoar alguém. Qual é a sua maior necessidade hoje? Sua necessidade é se acertar com alguém. A sua necessidade é o que? É se sentir amado. Sua necessidade é ter paz. Sua necessidade é não ter que conviver com a angústia. Sua necessidade é o que? É uma enfermidade que você tem, é algo que está te assolando. Qual é a sua necessidade hoje? Lembrando a partir do princípio do que é necessidade, do que é desejo. Porque, irmãos, quando nós olhamos para a Bíblia, nós logo entendemos. Jesus olha para você, Jesus olha para mim. Ele conhece a nossa necessidade. E o fato dele estar olhando exatamente agora para mim e para você, diz que nós não podemos nos esconder dele. Ele conhece exatamente como está o seu coração aí agora. Ele conhece como está a sua necessidade, como está você por dentro. Ah, Deus sabe de todas as coisas, sabe mesmo. E é porque Ele sabe, que Ele sabe exatamente qual é a sua necessidade. E quando nós olhamos para essa palavra, diz que o meu Deus, o apóstolo Paulo falou: olha, o meu Deus, segundo as suas riquezas, Ele suprirá todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. Então o problema não são as necessidades. Irmãos, nós vivemos num mundo onde todos nós temos necessidades. E nessa noite Deus está te perguntando: qual é a sua maior necessidade hoje, agora? Qual é a sua maior necessidade nesse momento? Olha aí o que a palavra também diz em Mateus capítulo 6, versículo 25.
Será que Deus lida como com as nossas necessidades? Será como que Jesus vê as nossas necessidades? Será como que Jesus lida com aquilo que você tem como necessidade hoje e agora? Será que Jesus despreza isso? Não, a palavra vai dizer, diz: portanto eu digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto com o que há de comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, com quanto que há de vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Irmãos, como Jesus lida com a necessidade? Vamos lá, primeiro exemplo. A Bíblia diz no Evangelho de João, capítulo 8, a partir do versículo 1, que Jesus se encontra, Jesus estava ali na areia. A Bíblia diz que Jesus estava ali agachado, escrevendo na areia, e está acontecendo uma situação onde as pessoas estão acusando uma mulher de adultério, dizendo: olha, ela adulterou, então ela tem que ser apedrejada. A Bíblia diz que Jesus escrevendo estava, Jesus continuou e eles continuaram. De repente Jesus se levanta, se coloca no meio daquela situação, e o que Jesus fala? Quem de vocês aqui que não tem pecados, que atire a primeira pedra. A palavra de Deus diz que um por um eles foram saindo e foram deixando as pedras, porque não tiveram como acusar aquela mulher. Irmão, como Jesus lidou com a necessidade de justiça que aquela mulher tinha? Jesus ignorou? Jesus simplesmente virou as costas e saiu? Aquela mulher tinha uma necessidade, irmãos, de valor ali naquele momento. Ela tinha uma necessidade que a justiça, não do homem, mas a justiça de Deus fosse feita na vida dela. E aonde estava Jesus? Exatamente no meio da necessidade dela. Jesus, ele não apenas conhece as suas necessidades, mas ele age em direção às nossas necessidades. Segundo o exemplo de como Jesus age na necessidade, Marcos capítulo 10, versículo 47, vai falar do cego Bartimeu. Aquele homem que estava ali no meio da multidão, desesperado, gritando pelo nome de Jesus. Irmãos, o que Jesus fez? Jesus deixou ele para lá? Jesus não se importou? Jesus não quis ouvir a queixa daquele homem? Não. A Bíblia diz que Jesus parou, e Jesus ouviu. E Jesus não apenas ouviu, mas Jesus curou aquele homem. E Jesus não só curou ele da necessidade de ver, irmãos, Jesus curou ele da cegueira espiritual. Jesus não apenas sana a sua necessidade física, mas ele sana a sua necessidade espiritual, sentimental. Jesus sana aquilo que ninguém mais pode sanar. Ei, querido, o que Jesus está dizendo para mim e para você é que Ele não tem apenas conhecimento do que você precisa, mas Ele também tem compaixão para agir, para fazer algo por mim, fazer algo por você. Olha outro exemplo de como Jesus age com as necessidades. Mateus 9,36, que diz assim: olha, vendo Ele as multidões, Ele se compadeceu delas, porque estavam aflitas, porque estavam exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Ei, querido, você está aflito, você está exausto, você está sem esperança. Jesus quer que você saiba que Ele se compadece da sua necessidade. Ele está olhando para você, Ele está olhando para mim, e Ele age em nosso favor. Jesus, Ele olha para a minha vida. Irmãos, nós precisamos nos lembrar disso. Jesus é alguém que se importa. Jesus não é alguém indiferente às nossas necessidades, não. E como que você sabe disso? Leia aí Filipenses capítulo 2, do versículo 5 ao 8. A palavra do Senhor vai dizer: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando uma forma de servo, tomando-se semelhante aos homens, achou-se na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e a morte de cruz.
Jesus tanto se importa com as nossas necessidades, que Ele abre mão de si mesmo, de se esvaziar, para suprir a sua necessidade dEle, que ninguém mais poderia preencher. Ei, querido, existe uma necessidade que ninguém pode preencher, e que Jesus já assumiu esse lugar. Qualquer um pode suprir outras necessidades, mas a sua necessidade de Deus, só Ele pode preencher. Jesus não foi egoísta, meus irmãos. Jesus se importava com as pessoas. Jesus se importava com elas. Jesus parava para ouvi-las. Jesus se importava tanto com elas, que Ele estava mais interessado nas preocupações e necessidades delas, do que na dele mesmo, do que nas suas necessidades. Irmãos, entendam algo: Deus é extraordinariamente divino e extraordinariamente humano, porque Ele se importa com você, Ele se importa com as suas dificuldades, Ele sabe da sua necessidade. Entenda algo, irmão: Jesus não se retirou da multidão de necessitados, Jesus se retirou de parte da presença dos inimigos. Jesus não se retirava da presença dos necessitados, Jesus se retirava da presença dos inimigos. Mas dos necessitados não, Jesus estava lá, irmãos. Jesus estava lá interessado. O seu ministério era de amorosa compaixão. Ele atendia as necessidades físicas, mentais, emocionais das pessoas. Ele se preocupava com o coração delas, querido. Talvez esse não é o seu caso, mas pode ser que alguém que está ouvindo essa mensagem está com a necessidade hoje de saber que Deus está com ele, está com ela, mesmo com o filho drogado. Talvez você não saiba o que é isso. Quando tem alguém dependente químico dentro de uma casa, toda a casa sofre. Talvez esse não é o seu caso, mas tem agora nesse momento que a necessidade dele era deitar e dormir, mas não pode porque não sabe aonde está o filho, aonde está o marido. Não sabe o que está acontecendo. Talvez essa não é a sua realidade hoje, mas Jesus, Ele não era indiferente à dor do outro. Jesus não era indiferente às necessidades, irmão. Jesus não foi diferente à minha necessidade naquele dia, quando eu perdi aquela carteira. Quando eu achei a carteira foi bom, mas naquele dia eu vi o quanto Deus cuidava de mim, o quanto os olhos dele estavam sobre a minha vida. Ele viu que eu estava triste, ele viu que eu estava angustiada, ele viu que eu precisava de um ânimo, irmãos. Ele viu que eu precisava me lembrar. E quem sabe hoje, tudo que você precisa é se lembrar que Deus está olhando para você, e Ele sabe das suas necessidades, mas Ele também quer que você fale. Abre a sua boca e fale com o Senhor. Qual é a sua maior necessidade hoje? Irmãos, a palavra de Deus fala em Hebreus 4, 15 e 16: porque não temos um sumo sacerdote que não se compadeça das nossas fraquezas, porém um que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Ei, Jesus Cristo não é alguém que não pode se compadecer das suas fraquezas. Jesus Cristo não é alguém que não se preocupa das suas necessidades. Jesus Cristo não é alguém que não está olhando para você. Jesus Cristo não é alguém que está indiferente da sua dor, não. Ele sabe da sua dor, Ele sabe das confusões, Ele sabe das aflições do seu coração. Ele sabe quem é você, querido. Ele sabe quem sou eu. Isso acontecia porque quando Jesus se aproximava das pessoas, muitas delas se aproximavam dele por causa das suas necessidades. Quantos de nós que estamos aqui nos aproximamos de Cristo por causa de uma necessidade? A maioria de nós, irmãos. Fica com vergonha não. Às vezes o primeiro nível de relacionamento que você teve com Jesus foi porque você precisava de um emprego, necessidade. É porque você precisava de uma cura, é porque você precisava da libertação, é porque você precisava da restauração no casamento, é porque você precisava de alguma coisa. Jesus não desprezava essas pessoas. Quando elas vinham, Jesus tratava, resolvia a necessidade delas e convidava elas a ir mais profundo na intimidade com Ele. Por isso Ele não dizia apenas você está curado, mas Ele disse: você está curado e os seus pecados estão
perdoados. Porque para Jesus não se trata só de suprir suas necessidades, trata-se de suprir a sua necessidade maior, que é a nossa necessidade de Deus. Irmãos, este é o modo de Deus. Jesus, o Senhor da vida, move-se em compaixão por mim, compaixão por você. Irmãos, a sensibilidade de Jesus. Como está o seu coração hoje? Ei, como está a sua casa? Como está a sua vida? Se hoje for seu último dia aqui, o que você vai falar para Deus quando se encontrar com Ele? Será que você está vivendo a vida e não está pensando nisso, querido? Vivendo o que é temporal como se fosse eterno, vivendo o que é eterno como se fosse só um fio. Irmãos, nós precisamos entender que a nossa vida, ela é tão importante que Deus nos pedirá contas de tudo que estamos fazendo. Querido, quantos sofrimentos nós já passamos na vida, quantas situações dolorosas você já viveu, irmãos, tantas circunstâncias. Se eu for perguntar para cada um de vocês aqui, irmãos, vai ser história de arrasar, como diz o outro, vai ser de arrepiar, irmãos. Só que muitas vezes nós não concluímos. E muitas vezes, diante de tudo que passamos, tudo que pensamos, Deus esqueceu de mim, Deus está longe, Deus, Senhor, Ele não se compadece de mim. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo está ao nosso lado, sofrendo, sorrindo, chorando. O Senhor da sua vida, que é Jesus Cristo, Ele é o bálsamo para todas as feridas da nossa vida, e Ele está conosco todo o tempo. Por maior que seja o nosso sofrimento, não importa o que você viveu até aqui, o que importa é que Deus quer que você tenha um final feliz, e que seja com Ele, meu querido, e que seja com Ele. A palavra diz que é melhor o final das coisas do que o começo. Então deixa Deus te mostrar que Ele tem um final melhor para você. Porque os olhos dele estão sobre a minha vida, estão sobre a sua vida. Queridos, em Cristo nós encontramos a provisão não somente daquilo que nós precisamos, mas nós encontramos provisão de vida eterna, salvação, reconciliação e graça sobre a nossa vida. Deixa eu te perguntar uma coisa. Qual foi o dia mais triste da sua vida até aqui? Puxa na sua gaveta aí, seu HD. Qual foi o dia mais triste da sua vida até aqui, querido? Pensa. Qual foi o dia que você mais teve medo na sua vida? Qual foi o dia onde você teve mais dúvida, que você falou, olha, eu estou duvidando até que eu existo? Qual foi o dia em que você levou mais prejuízo na sua vida, querido? Qual foi o dia aonde você se sentiu mais sozinho na sua vida? Todos nós temos pelo menos um episódio desse na nossa vida para contar, sim ou não? Você tem? Você tem? Deixa eu te dizer uma coisa. Não importa qual seja o episódio, se for o dia mais triste, se foi o dia que você passou mais vergonha na sua vida, se foi o dia que você se sentiu mais sozinho, o que eu sei é que o meu Deus, segundo as suas riquezas, Ele supre todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. E Jesus estava lá, Jesus estava presente, e Ele está na minha vida e na sua vida. Você conhece alguém que tem uma necessidade, querido? Você precisa apresentar Jesus para essa pessoa. Quantas pessoas que você conhece hoje, agora, que estão em necessidade, estão em desespero. Olha, querido, as pessoas não querem saber se você vem na igreja, se você já leu a Bíblia toda, não. Elas estão procurando alguém que solucione a necessidade delas. Elas não querem saber quantos capítulos na Bíblia eu li. Elas não querem saber o quanto eu falo bonito ou não. Elas querem desesperadamente alguém que mostre uma solução para elas. Se você dizer, olha, porque eu tenho uma verdade, a verdade é Jesus. Hoje, para muitas pessoas, a verdade não é absoluta, ela é relativa. Tudo é relativo. Agora, contra fatos não há argumentos. Quando alguém com necessidade de paz,
de alegria. Quando alguém com necessidades, irmãos, que você e eu sabemos que só Jesus pode suprir, cruzam o seu caminho, você e eu temos por obrigação de apresentar Cristo para elas. Cristo não é apenas a boa nova do Evangelho, Ele é a pessoa que precisa ser apresentada para outras pessoas. Qual é a sua maior necessidade? Porque nós não temos o sumo sacerdote que não possa se compadecer, mas Ele antes, na semelhança que nós temos, passou por muitas coisas, mas sem pecado. Ele se compadece das nossas necessidades. Aleluia! Sua necessidade hoje é descanso? Ele tem descanso para a sua alma. Sua necessidade é paz? Pois bem, Ele é o príncipe da paz. Sua necessidade é provisão? Fique tranquilo, Ele é o bom pastor. Sua necessidade é cura? Ele é o bálsamo que cura todas as feridas. E o sangue dele restaura e purifica a nossa vida. Sua necessidade é vida? Ele é o pão da vida que desceu do céu. Fique de pé no seu lugar. Qual é a sua maior necessidade, querido? É necessidade, irmão? É água? Ou é desejo? Porque o Senhor vai suprir necessidades. Ele não supre caprichos. Necessidades. Qual é a sua necessidade, querido? Você pode abrir o seu coração, você pode falar com o Senhor, e Ele atenderá a sua oração. Quem sabe a sua necessidade, querido, que você fala, olha, eu estou me sentindo tão distante de Deus. Então a sua necessidade é se aproximar mais de Deus. Quem sabe a sua necessidade, você precisa renovar a sua fé. Ou quem sabe você precisa de fé. Pode falar com Ele e Ele vai aumentar a sua fé. Quem sabe a sua necessidade é alegria, querido. Quem sabe a sua necessidade, como eu disse, é o descanso. Ou a sua necessidade é tomar decisões na sua vida e que você já sabe que tem que tomar, mas está fugindo. Eu vou te lembrar, os olhos do Senhor estão sobre a sua vida para se compadecer, mas eles também estão sobre a sua vida para que nós possamos dar conta daquilo que fazemos. Nós precisamos nos lembrar que o Senhor se importa com as nossas necessidades. E no Evangelho de Mateus ele fala, olha os pássaros. Ele nos convida a olhar para os pássaros, irmãos. Ele nos convida a olhar para as plantas, para as flores. Fala, olha aí. Elas não trabalham, eles não trabalham e comem, elas não plantam e vestem. Olha aí, nem Salomão em toda a sua glória. E Jesus disse, olha, acaso vocês não são mais importantes do que essas coisas? Querido, o que é na sua vida que está te fazendo achar que é mais importante do que você para Deus? Os problemas, as dificuldades, nada é mais importante do que a vida. Nada é mais importante do que nós entendermos e vermos no Senhor a suficiência dEle para suprir todas as coisas na nossa vida. Sua necessidade hoje, querido, é deixar de ser ansioso? Pois então, a palavra do Senhor te diz, o Senhor próprio diz, não andeis ansiosos com coisa alguma, antes tornei as vossas petições conhecidas ao Senhor. Oh, querido, não, assim como nós não podemos esconder nossas necessidades, nós também não podemos esconder-nos de Deus. Deus está olhando para você, querido, Ele vê a bagunça que está aí dentro de nós. Ele vê as aflições, Ele vê, irmão, não adianta não. Então é melhor nós abrirmos o nosso coração e falarmos com sinceridade para Ele, Senhor, me ajuda. Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, me ajuda. Senhor, olha para mim. Porque eu preciso do Senhor.
Tire esse minuto para você poder falar com o Senhor aí agora, querido, sobre a sua necessidade. Quem sabe hoje você não precisa de pertencimento, sabe? Talvez você está cansado de fazer tanta coisa por causa dos outros, quando o Senhor disse: você está procurando ser escolhido, quando eu mesmo, Senhor, te escolhi primeiro. Senhor Jesus olha e diz: olha, não foste vós que me escolhestes, fui eu que escolhi você primeiro. Irmãos, tantas pessoas com necessidade de aprovação, necessidade de ser visto, necessidade de ser notado, necessidade, é uma necessidade, querida, é algo fora do normal, que está se externando numa falta de limite, que está atingindo a sua família, está atingindo as pessoas perto de você. Uma necessidade de fugir de tudo, que torna tudo pesado para quem está perto, porque você não quer se responsabilizar. Não, querido, para com isso. Sua necessidade é dar conta. Lembre-se que quem é suficiente de tudo é Jesus Cristo, não é você, querido. Você vai precisar soltar algumas coisas, não é na mão dos outros, não, é na mão de Deus em primeiro lugar. Uma necessidade de estar bem com tudo, com todo mundo, em todo tempo, em todo lugar. Ei, querido, isso é desequilíbrio. Ninguém é bom o tempo inteiro, assim como ninguém é ruim o tempo todo. Mas essa necessidade tem feito pessoas desprezarem o cuidado de Deus, desprezarem o alento de Deus. Hoje você pode dizer: o meu Deus, segundo as suas riquezas, pode suprir as minhas necessidades em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo estava ensinando para a igreja de Filipos que as necessidades não eram supridas entre eles, mas eram supridas em Cristo Jesus, através do sacrifício de Cristo, através da graça de Cristo, através do perdão de Cristo, através da salvação em Cristo. Talvez você está buscando suas necessidades em outros lugares, querido, e Jesus está chamando sua atenção para Ele hoje, e dizendo para você: eu estou te vendo, eu sei qual é a sua necessidade verdadeira. Talvez você ache que sua necessidade é comprar tudo que você vê pela frente, e Jesus sabe que não é isso. Sua necessidade é ser aprovado por todo mundo, Jesus sabe que não é isso, querido. Talvez você ache que sua necessidade é um cargo na igreja, um nome. Não, querido, não é isso. Talvez você ache que sua necessidade é estar no meio da multidão. Ah, eu odeio ficar sozinho. Calma, querido, calma. Às vezes, para você ter a sua necessidade suprida em Cristo, você vai precisar estar sozinho, mas nunca abandonado. Você vai precisar estar sozinho com Ele, mas nunca desamparado. Fale com o Senhor Jesus qual é a sua necessidade, querido. Outras pessoas orando, dizendo: eu quero que o Senhor faça a sua justiça. Para quê, querido? Você quer a justiça de Deus porque Ele é justo? Ou porque você quer ver a disciplina na vida do outro? Não, Jesus sabe qual é a sua necessidade. Relacione-se com pessoas. Está no 5º relacionamento, não sei qual número você está, querido, ou não sai do 0. Jesus sabe qual é a sua real necessidade, querido, e Ele quer tratar isso no meu coração e no seu. Abre o seu coração para Ele, querido. Abre o seu coração para Jesus. Talvez você ache que a sua necessidade hoje estaria tudo resolvido se você pudesse desistir de tudo. Não, sua necessidade não é desistir. Quem sabe sua necessidade é descansar na onipotência de Deus. Quem sabe sua necessidade é aprender a confiar e descansar em Deus. Ah, se eu tivesse dinheiro tudo seria diferente. Talvez sua necessidade não é isso. É aprender a lidar com aquilo que te falta de verdade. É se encontrar com a dificuldade, mas se encontrar com Deus no meio dela. Ah, se isso aqui se resolvesse, tudo estaria perfeito na minha vida. Querido, não. Deixa Deus mostrar para você. Deixa Deus examinar seu coração.
Deixa Deus falar com você nessa noite, querido. Que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Oh Jesus, eis-nos aqui. Só quero a ti. Oh Pai, nós reconhecemos. Nada mais. Nós reconhecemos que o Senhor está atento às nossas necessidades. Como sou grata por isso, Senhor. Os teus olhos estão sobre nós. Oh meu Deus, o que dizer quando a tua palavra diz que até as lágrimas que caem dos nossos olhos, o Senhor recolhe cada uma delas. Os nossos cabelos, cada fio de cabelo está contado. Meu Deus, como o Senhor não se importaria? Quando a tua palavra diz que todos os nossos dias estão escritos e que nós não podemos acrescentar e tirar nada desses dias. Obrigada, Senhor, por se importar. Obrigada por atender às nossas necessidades, sem escolher, meu Deus, a nossa cor, a nossa condição financeira, a nossa cultura. Não, Senhor. A sua compaixão colocou a mão onde ninguém queria, acreditou no que ninguém acreditava. O seu amor, Senhor, veio de encontro àqueles que muitos desprezariam. O seu amor veio de encontro àqueles que ninguém queria. O Senhor é Deus dos desprezados. O Senhor é Deus daqueles que para muitos não tem valor. O Senhor é Deus, o Senhor é Deus que se importa com cada um de nós. Pai, nós te louvamos pelo teu cuidado com as nossas vidas. Obrigada, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor é aquele que cuida de nós. E que a cada dia, Senhor, as nossas escolhas, as nossas decisões, ó Pai, sejam para que possamos ir mais perto do Senhor. Nós te louvamos por isso, Pai. Só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti. Só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, Pai. Senhor, nós te pedimos, vá de encontro agora a cada um, meu Deus, na sua necessidade agora, Senhor. Meu Deus, essa mãe que está em desespero, quem sabe esses pais, meu Deus, este homem, essa mulher, esse jovem, meu Deus, às vezes quem sabe com pensamento de suicídio. Meu Deus, nós te pedimos agora, Pai, que essa palavra chegue ao encontro de cada um, meu Deus, e que de fato haja um encontro com a tua presença, Jesus. Que haja vida, restauração, cura. Meu Deus, que ao olharmos para o Senhor, venhamos nos encontrar com a solução, sim, de todos os nossos problemas. Pai, nós te agradecemos, porque o Senhor não é indiferente, o Senhor não é distante, o Senhor não é Deus de longe, mas o Senhor é Deus de perto. Pai, então toque em cada um, meu Deus. Toque, ó Espírito Santo de Deus, e transforma cada vida, transforma cada mente, transforma cada coração. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. O Senhor supre as suas necessidades, querido. Amém. Que a cada dia você possa acreditar e confiar no cuidado do Senhor com a sua vida. Olha, querido, nós podemos até estar sozinhos, mas nós nunca estaremos desamparados pelo Senhor. Você nunca vai estar abandonado pelo Senhor. Nunca. Nunca vai estar. Porque Ele está cuidando de você. Amém. Você pode aplaudir ao nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Amém, queridos. Que o Senhor abençoe a sua vida lá fora.
Nós estamos lá vendendo um churrasquinho. Ó, que maravilha, você vem, alimenta seu espírito, vai lá fora, alimenta seu físico, a obra completa, amém? Então olha, você pode abençoar, passa lá, seja abençoado também, que Deus abençoe sua semana.